Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ivo. Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês aqui na TV Bahia Terra. Então, doutora, queria que a senhora começasse nos explicando de forma geral como que é tratado o conceito de abandono parental na legislação brasileira. Do que se trata isso? Em verdade, está tendo algumas desinformações em relação ao termo. O que nós temos hoje, né, na legislação, é, são questões de guarda mesmo, não é a questão do abandono. O nome que eles estão colocando como conceito geral é abandono parental, mas seria uma espécie de negligência na conduta da guarda, né? Então, não é exatamente um abandono. O que a gente tem hoje é abandono afetivo, né, que não está na legislação, mas já temos jurisprudência, que pode ser caracterizado de diversas formas e manifestado a partir da ausência de afeto aos filhos, omissão, negligência, discriminação, falta de apoio emocional e psicológico. Entendi. E nesse caso específico, né, da atleta, quais são os principais argumentos que são usados geralmente, ou nesse caso especificamente, pelo ex-marido na ação judicial? Por quê? Ela está viajando ali para ir na Olimpíada, para ir à Olimpíada, mas é o trabalho dela, a profissão que exige isso dela. Como que a lei prevê essa questão? Então, dentro das informações que estão sendo veiculadas, porque a gente não teve acesso ao processo, né, e pelas entrevistas que eu tive acesso da Maria Flávia, né, da Flávia Maria, o ex dela alega que ela abandona a filha devido a essas constantes viagens. Então, assim, isso acontece muito com clientes que são tatuadoras, atrizes, advogadas, professoras, né, que sofrem ataques no judiciário da mesma forma, né? Eles alegam que a criança está sem a mãe e por isso ela está negligenciada. Entendi. E nesse caso, em casos assim, existe a possibilidade de perder a guarda da criança? Olha, infelizmente, eu costumo falar que o nosso judiciário ele não é neutro. Então, assim, existe machismo no judiciário. Então, sim, a gente acredita que isso possa, de alguma maneira, influenciar a decisão de um juiz. Só que o ideal, né, o que é importante saber nas questões da guarda, é que se a criança está bem cuidada nessa ausência da mãe. É só isso que precisa ser tratado. Então, se tanto o pai pode deixar numa escola integral, se ele tiver a guarda, tiver que trabalhar, quanto a mãe. Só que, infelizmente, no judiciário, isso afeta de forma diferente mulheres e homens. Mulheres que têm a sua carreira priorizada são vistas diferentes do que pais que priorizam suas carreiras. Perfeito. Nesse sentido, a senhora acredita que se fosse o contrário, se o pai fizesse tantas viagens a trabalho assim, a gente teria essa discussão, teria esse processo e teria cogitado essa possibilidade dessa mulher até perder a guarda da filha? Olha, eu nunca vi nenhum jogador de futebol, por exemplo, que vai para a Europa ou que se ausenta por muito tempo para uma competição como uma Copa do Mundo ser conduzido dessa forma, né? Nem a imprensa, nem o judiciário, e nem a própria população, a sociedade, vê com maus olhos aquele homem, aquele pai que está buscando priorizar a sua carreira, né? A gente não vê essas notícias quando são pais, quando são homens. A senhora falou sobre o judiciário não ser neutro. Quais são os critérios, de forma técnica, que a lei prevê? Quais são os critérios que o juiz deve utilizar num caso como esse? Os critérios é quem tem maior possibilidades de providenciar aquela criança, né? As questões de educação, logística, né, psicológica. Normalmente a priorização é o melhor interesse da criança, não o melhor interesse dos pais. É quem pode prover de uma forma melhor, né, conduzir melhor, né, pela maior parte de tempo. É importante dizer que a guarda não quer dizer que o pai não possa ver a criança, ou que se o pai tiver com a guarda, a mãe não possa ver a criança. São institutos diferentes, a guarda da convivência. Mas é quem pode promover a melhor logística, cuidados, afeto, né, para aquela criança. Então, é sempre focado no melhor interesse da criança, não no melhor interesse dos pais. Perfeito. Fala mais pra gente sobre os direitos e os deveres dos pais que têm
profissões que exigem esse grande volume de viagens, quando a gente fala sobre... quando existe a guarda compartilhada, os pais que têm essa necessidade de fazer viagens, o que a legislação garante ali de direito e dever nesse caso? O que acontece? A gente tem que priorizar, nesse caso, a criança. A criança está bem cuidada, seja ela com terceiros, família, escola, né, babá, o que se prioriza, né, é a criança, o bem-estar da criança. Se a criança estiver bem cuidada, geralmente elas ficam com os avós ou com uma pessoa terceira, né, uma funcionária, uma babá, o que não é problema, isso não é negligência, é importante falar, porque isso não é tratado como negligência, principalmente quando estão com os pais, que em sua maioria das vezes, né, somente visitam as crianças e geralmente deixam esses cuidados por conta de suas mães ou suas parceiras. Então, a gente pode dizer o quê? Que a gente tem que sempre pensar no melhor interesse das crianças. Quais são os deveres? Levar para a escola, cuidar para fazer as atividades extracurriculares, que essa criança esteja bem alimentada, bem limpa, higiene em dia, né, o psicológico, o bem-estar daquela criança. Então, isso não quer dizer que um pai ou uma mãe que viaje, que trabalhe viajando, né, o filho esteja negligenciado. Então, esses são os deveres, né, de manter aquela criança saudável. Né? Então, se aquela criança está saudável, independente daquela ausência paterna ou materna, está bem cuidada, então, não se deve falar em abandono parental, ou abandono afetivo, ou qualquer tipo de negligência no poder parental. Qual que é a importância de haver um acordo, de haver um consenso entre os pais? Isso pode ser muito benéfico, inclusive para a criança, né? Sim, é assim, a gente sempre trabalha inicialmente, nos casos no escritório, a possibilidade de um acordo. É sempre melhor, eu sempre digo que é muito melhor nós conduzirmos, as partes conduzirem, do que um juiz conduzir. Um juiz é um terceiro interessado no processo, né? Desinteressado, na verdade, no processo. Então, é uma terceira pessoa que está além daquela relação, né? Então, quando os dois entram em consenso, é muito melhor. Você pode fazer cláusulas que contemplem um maior número de questões, de prioridades, de especificidades, por exemplo, mulheres que viajam muito, com quem vai ficar essa criança, com quem não fica. Isso, um juiz, ele não vai ter essa noção. Então, é muito bom quando existe a possibilidade dos pais entrarem em acordo. E isso deve estar num acordo por escrito, homologado judicialmente, porque acordo de boca, infelizmente, não vale nada para a justiça. Perfeito, doutora. Importante que haja, então, o consenso e que haja boa intenção também das duas partes, né? Em ceder um pouco, em garantir ali o bem-estar da criança. Acho que esse deve ser o principal, essa deve ser a prioridade. Um abraço, Exatamente. viu? Foi ótima Obrigada a as vocês pela explicações. vez. Prazer estar aqui.